Vamos tá aqui no Facebook, não tá indo por quê? Tá aí. Foi agora? Tá começando. Foi. Ok. Olá, dançantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Quintal Coreográfico nesta quinta-feira que está calor, pelo menos aqui em São Paulo City. Quinta-feira, hoje, está mais quentinho, né? Estamos suando um pouquinho. Eu espero que você esteja bem, que esteja com saúde, que esteja se cuidando. O meu nome, para quem não me conhece, é Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC. Sou professora de dança, pesquisadora também de dança, artista dessa dança maravilhosa. E estou aqui às quintas-feiras para compartilhar com você saberes da dança, teóricos e práticos. E já vou deixar aqui um recado importante, muito importante. Na semana que vem, ou melhor, a partir da semana que vem, o nosso Quintal Coreográfico, às quintas-feiras, muda de horário. Sim, a partir da semana que vem, estaremos juntos ao vivo aqui nessa aula de dança às 11 horas da manhã, ok? Então, a partir da semana que vem, nosso Quintal Coreográfico será às 11 horas da manhã. Vamos, né, ver outras possibilidades de se pensar dança em outro momento do nosso dia. Maravilha! Bom, vamos lá, vamos falar do tema de hoje, né? Eu coloquei o seguinte título na nossa live de hoje: Entre Sith e Jedi, jogo de oposição. Bom, antes de a gente entrar em cada elemento, em cada conteúdo aí da nossa live, conteúdo dançante, eu acho importante, né, contextualizar esse nome. Bom, Sith e Jedi é do quê? É do Star Wars. Eu imagino que todo mundo aqui conhece Star Wars, certo? Bom, então, criado pelo George Lucas, aquela saga intergaláctica, entre mundos, planetas, povos, etc e tal, que se passa no espaço. Enfim, na história do Star Wars tem alguns personagens. Então tem uma classe de guerreiros chamada Jedi. Os Jedi, a gente coloca até no plural, né? Os Jedi. Bom, os Jedi, olá, todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas, enfim, continuando. Os Jedi, eles são guerreiros que abraçam a força no seu lado mais, assim, iluminado. A gente chama de o lado da luz da força, que, também o lado do bem da força. E tem uma outra classe de guerreiros que são os Sith. E os Sith, eles abraçam o lado sombrio da força, o lado mal da força. Então a gente tem essas duas classes de guerreiros. Os Sith, que são os do mal, que abraçam o lado sombrio da força, e a gente tem os Jedi, que são os do bem, que são os mocinhos, que abraçam o lado iluminado, a luz da força, né? Eles estão do lado da luz da força. E aí, enfim, ao longo do Star Wars fica essa coisa, mas o que é a força? E a força no universo do Star Wars é uma espécie de energia que sustenta a vida, que possibilita a criação, que possibilita uma série de coisas, tá? Enfim, por que eu coloquei no nosso título sobre oposição? E é claro que a gente vai falar de oposição na dança. Por que eu trouxe essa história de Sith e de Jedi? Bom, porque a nossa relação com oposição, com essa ideia de oposição na dança, é muito parecida com a relação que os personagens de Star Wars têm com a força.
né? E aí, principalmente, a relação que Sith e Jedi, né, que essas duas classes de guerreiros têm com a força. Porque na história, não necessariamente a pessoa nasce Sith, ela pode nascer numa família de Sith e então seguir a carreira, digamos assim, de um Sith. Ou ela pode ter nascido numa família de Jedi e seguir a carreira de Jedi. Mas não necessariamente isso já está tipo pré-determinado, sabe? Na história do Star Wars existe momento de conflitos, personagens, eles passam por um conflito entre essas duas forças, ou melhor, entre esses dois lados da força. E isso é assim, acontece na história toda, ao longo dos filmes, dos quadrinhos, dos desenhos animados, de todo o universo Star Wars. E a nossa relação com a dança é muito similar a essa relação que os personagens de Star Wars têm com a força, têm com o lado sombrio e o lado da luz. Por quê? Porque tudo que a gente faz em dança passa por essa noção, né? É permeado por essa noção de oposição. Para quem vai chegando, sejam bem-vindos mais uma vez. Vou recepcionando vocês, é muito bom a tua presença. Pois bem, a palavra oposição na dança, ela normalmente é usada em 3 situações, tá? Isso não significa que não existam outras possibilidades de a gente usar oposição, né? Usar de forma poética. A gente pode falar de oposição de várias formas na dança, mas em termos de conteúdo de dança, de conteúdo basilar, né? Que tem base, que dá fundamento, que sustenta a dança, a gente usa oposição de 3 formas, tá bom? Então vamos lá. A primeiro uso de oposição em dança diz respeito ao nosso corpo, a estrutura do nosso corpo e está ligada ao alinhamento, ou seja, tem a ver com os nossos ossos, a relação dos nossos ossos, dos nossos órgãos, e está ligado a essa ideia de alinhamento de corpo. A gente, né, faz, né, alinhamento, alinha o corpo, né? E também está ligada à ideia de equilíbrio, ok? Tá? Recepcionando mais uma pessoa aqui, vamos que vamos. Então, a ideia de oposição, a primeira ideia de oposição em dança tem a ver, então, com a relação das partes do nosso corpo, dos nossos ossos, tem a ver com alinhamento, tem a ver com equilíbrio, ok? E como tem essa ideia de oposição, tem a ver com uma coisa que a gente chama de equilíbrio dinâmico ou alinhamento postural dinâmico, tá? Então, o primeiro uso de oposição tem a ver com uma coisa que acontece, que existe no nosso corpo. Beleza? Perfeito. A segunda forma de usar a palavra oposição, né, que a gente usa em dança, tem a ver com a relação que existe entre o nosso corpo e o espaço. Então, esse é um segundo lugar onde acontece o trabalho de oposição, o jogo de oposição. Nós, em relação ao espaço, o meu corpo e todas as suas partes em relação ao espaço externo. Por quê? Porque quando a gente falou de alinhamento ósseo, né? Quando a gente fala de oposição para tratar de alinhamento ósseo, para tratar de equilíbrio, a gente está falando do quê? Dos espaços internos, ok? Essa segunda forma, então, é a relação do meu corpo com o espaço externo. Então, a oposição do meu corpo em relação ao espaço externo. E já vem a dica. Essa oposição do meu corpo com o espaço externo nasce lá de dentro. Ok? Bom, a terceira situação, terceira forma de usar a palavra oposição dentro da dança, mais uma vez, dentro dessa ideia de uma coisa que constitui a dança, que é base da dança. A terceira forma é em relação àquilo que chamamos de qualidades expressivas do movimento.
ou qualidades dinâmicas do movimento, ou fatores expressivos do movimento, ou fatores da expressividade dinâmica do movimento. Quando a gente fala desses fatores, que foi muito estudado por Laban e pelos seus discípulos, a gente também usa a palavra oposição, a gente também trata de oposição. Certíssimo? Essas são os três principais usos de oposição em dança. A oposição das partes do meu corpo, né, e da relação dessas partes do meu corpo, dos espaços do meu corpo. Então, 1. 2, a relação do meu corpo com o espaço externo, esse é o número 2. E 3, a relação entre as qualidades expressivas do movimento ou qualidades dinâmicas. Por que dinâmica? Porque essa relação gera dinâmica na minha dança. Uma dança que não é uma mesmice, uma dança que tem variação, uma dança que é rica em sua expressividade, naquilo que ela mostra e coloca para fora. Certíssimo? Perfeito. Bom, além da palavra oposição, né, muitas vezes os teóricos, né, os estudiosos, as pessoas que pensam dança, que fazem dança, usam, em lugar de oposição, usam polos, usam polaridades, tá? Forças opostas também é utilizado, mas polos e polaridades pode entrar no lugar da palavra oposição também. Certíssimo? Ok, eu vou dar exemplo de todas essas maneiras de se usar a palavra oposição. Vou dar exemplo sim. Mas antes, quero falar um pouquinho do que oposição gera, tá? E quero ler para vocês o que alguns mestres Yoda da dança, né? Alguns mestres Yoda da dança falam sobre oposição. Bom, o trabalho de oposição, né, que acontece dentro do nosso corpo, pensando nesse primeiro uso de oposição, né? Eu falei 3 usos de oposição, falando desse primeiro uso de oposição que diz respeito ao nosso corpo, né? O trabalho de oposição, ele gera, por exemplo, espaço articular. Citei isso na aula sobre espaço articular, sobre tônus, sobre as articulações, né? Em busca do espaço articular, falei sobre isso. Então, o trabalho com as oposições que existem entre as partes do meu corpo gera espaço articular. Que mais? Gera a questão do alinhamento. Então, a gente consegue entrar, né, chegar no alinhamento a partir, né, dessas noções, desse entendimento das oposições que acontecem no meu corpo. Certíssimo? Então, eu gero espaço articular, eu gero alinhamento, mas eu gero um alinhamento e um espaço articular dinâmico, ou seja, que não está ali enrijecido, parado, duro, mas que acontece enquanto eu me movimento. Certíssimo? Ótimo! Sejam bem-vindos quem está chegando, sejam bem-vindas quem está chegando. Vou acenar aqui no Instagram. Olá, olá, olá! Que alegria, que delícia a tua presença. Grande beijo para todas e todos. Estamos aqui. Deu um bugzinho em algum deles, mas vamos em frente. Então, vamos lá. Vou dar exemplos mais para frente, mas vou começar falando sobre o que esses teóricos têm a dizer, né? Eu falei sobre a questão dos espaços internos e do alinhamento que é gerado. Quando isso é levado para o espaço externo, então a minha dança ela ganha projeção. Então, aquele segundo uso de oposição, né, que é o meu corpo em relação ao espaço externo, a minha dança ganha projeção. Então, a importância de se trabalhar com oposição para ganhar projeção espacial. A minha dança não só fica maior, mas ela ganha nuances com o espaço externo. Ela começa a moldar o que está ao meu redor. Então, também tem essa importância. E a terceira, né, forma de usar a oposição, que eu falei, foram as qualidades expressivas. E isso ganha o dinamismo que eu já tinha falado. Certo. Beleza. Vamos para, então, os mestres Yoda da dança.
Quem não conhece? No Star Wars, lembrando que a gente está fazendo toda uma analogia aqui com o universo do Star Wars. No Star Wars, a gente tem o Mestre Yoda, aquele verdinho, de orelhas pontudas, baixinho, e que agora criaram uma série que aparece ele versão bebê, sensacional, uma bonitezinha. Ele é feinho, mas é bonitinho ao mesmo tempo, pelo menos eu acho. Enfim, o Mestre Yoda é um grande sábio dentre os guerreiros Jedi. Ele é alguém que abraçou o lado da luz, o lado do bem, da força. E ele é um grande sábio. Ele vai ser o mestre do Luke Skywalker, certo? Que é um dos personagens principais da saga toda do Star Wars, junto ao lado do seu pai, que é o Darth Vader, ok? Então é ótimo. Mas vamos lá, vem comigo que vai funcionar. Então, da mesma forma que o universo Star Wars tem os seus mestres Yoda, a dança também tem. E eu peguei 2 deles aqui para a gente falar de oposição. O primeiro mestre Yoda da dança do dia de hoje, nesse nosso jogo de oposição, é Laban. Então vamos lá. Laban, mestre Yoda, tá se revirando no túmulo, né, gente? Não, mas é sensacional. Vamos lá, combinemos, né? Vamos combinar. Então, segundo Laban, o alinhamento é um contínuo entre 2 polos. O primeiro polo diz respeito ao equilíbrio postural, relacionando todas as direções ao eixo vertical na posição anatômica. O outro polo, né, o segundo polo, é a prontidão para a mudança, com a habilidade de manter a constelação dos membros no espaço e em movimento. Thalita, entendi nada. Bom, vamos lá. Vamos traduzir o que o mestre Yoda falou aqui, né? Porque tá praticamente falando em charada ou naquele jogo lá do mestre Yoda. Ele tinha um jeitinho de falar, né? Bem específico. Tá praticamente aqui. Mas vamos lá. Pro Laban, a ideia de alinhamento, e lembra que eu falei que quando a gente fala de oposição, uma das situações é sobre alinhamento. Quando a gente vai falar de alinhamento postural, quando a gente vai falar de equilíbrio, a gente fala de oposição. Então, para o Laban, alinhamento é um contínuo, ou seja, uma coisa que não tem fim, que é uma constante, tá? Entre 2 polos. Então, ele vai apresentar um polo e um outro polo. Ou seja, ele vai apresentar 2 coisas opostas. Isso aqui e isso aqui. E entre isso aqui, nesse meinho, acontece o que a gente chama de alinhamento. E no caso de Laban, alinhamento dinâmico, ou alinhamento postural dinâmico. E o equilíbrio, que é sempre uma coisa dinâmica, e não dura e enrijecida. Certo? Ótimo. Então ele fala que é esse contínuo entre 2 polos. Vamos entender cada um dos polos. Bom, um polo diz respeito à posição anatômica, tá? Então, a posição anatômica, você está em pé ou deitado, mas você está com os pés em paralelo, ok? A borda externa do teu pé está na linha da tua pelve. Então, se você traçar uma reta na borda do seu pé até a sua pelve, que é até a lateral da sua bacia, está numa linha reta. Eu estou com as palmas da mão virada para frente e numa postura ereta, tá? Mesmo se eu estiver deitado, tem essa configuração. Eu tô torto, tô inclinado, tô cabeça para frente e para trás. Tô aqui nesse alinhamento. Então, aqui é a posição anatômica. Um dos polos diz respeito a isso aqui, a posição anatômica. E diz respeito a que todas as direções do meu corpo, todas as partes do meu corpo e suas direções vão estar relacionadas com o eixo vertical. Então, eu vou analisar e olhar para as partes do meu corpo em relação ao eixo vertical. Então, como é que está o meu braço em relação ao meu eixo vertical? O eixo vertical é isso aqui, ó. Essa linha que a gente pega aqui no topo da cabeça, atravessa aqui no meio do nariz, corta aqui entre os peitos, pega aqui o umbigo, passa no meio da perna. Esse aqui é o eixo vertical. Então, a posição anatômica, eixo vertical, e eu vou analisar todas as partes do meu corpo em relação a essa postura. Então, como é que meu braço está em relação a essa postura? Como é que os meus ombros estão em relação a esse eixo, a essa postura?
Então, esse é um polo. Um polo diz respeito à posição anatômica e como as coisas, as direções e tudo está relacionado a esse eixo vertical, essa postura aqui. Isso aqui é um polo. Deixa esse polo aqui. O segundo polo diz respeito à minha possibilidade, à minha capacidade de mudar, e, né, de me movimentar, e mesmo mudando, e mesmo me movimentando, eu ainda consigo me relacionar com, né, com as partes do meu corpo, fazer as partes do meu corpo se relacionarem entre si, com qualidade, e também me relacionar com o espaço. Que é o que ele fala da constelação dos membros e tal. Então, para ele, a ideia de alinhamento está entre aquilo que eu entendo na posição anatômica e essa análise que eu faço das coisas na posição anatômica e quando eu estou em movimento. Porque quando eu estou em movimento, a relação que existe entre o meu braço e o eixo vertical já mudou. Então, a compreensão das direções e das relações que existem no meu corpo, das partes do meu corpo, na posição anatômica, e a relação que tudo isso existe quando eu estou em movimento e a minha capacidade de mudar, entre essas duas coisas é que a gente vai encontrar o alinhamento para lá. Ok? Muito bom. Então, de uma forma resumida, para o Laban, o alinhamento postural dinâmico e o equilíbrio acontecem entre tudo que eu entendo aqui na posição anatômica, o meu corpo em posição anatômica e o meu corpo em movimento. Nesse entre acontece o alinhamento. Logo, não existe o alinhamento perfeito, mas existe o alinhamento que vai sendo gerado conforme eu vou me movendo. E essas duas coisas são duas coisas opostas que vão, né, colocando um desafio, vão gerando um conflito ali no corpo, né? Pô, mudei minha postura, como é que eu busco alinhamento nessa nova postura? Mudei minha postura, como é que eu busco alinhamento nessa nova postura? Como é que eu busco uma posição, uma qualidade do meu movimento agora que eu tô me mexendo? E para Laban é isso que interessa, certo? Quando a gente estuda a posição anatômica, a gente estuda as relações de oposição ali dentro, entre os nossos ossos, entre as partes do nosso corpo. Quando estamos em movimento, nós também estudamos as relações entre os nossos ossos e as partes do nosso corpo. São esses jogos de oposição, seja na posição anatômica, seja em movimento, que dão essas qualidades. E o jogo entre a posição anatômica e o movimento, tá? Vários jogos e várias camadas de jogos de oposição. Esse foi o nosso primeiro mestre Yoda da dança. Agora a gente vai falar de outro aqui. Klaus Viana. Klaus Viana, nosso segundo mestre Yoda da dança e mestre Yoda brasileiro. Já é verde, né? Então, não, o Yoda é verde. O Klaus Viana era um ser humano de tonalidades humanas, tá? Ele não era verde. Vamos lá. Para Klaus Viana, duas forças opostas geram um conflito que gera, né, o movimento. O movimento, ao surgir, se sustenta, reflete e projeta sua intenção para o exterior no espaço. Então, olha que interessante. Para Klaus Viana, duas forças opostas, elas geram um conflito. E é esse conflito, essa luta entre Jedi e Sith, que gera o movimento. E aí esse movimento, quando ele surge, quando ele aparece, ele se projeta para o espaço. Ele vai, né, se projeta no espaço. E aí a gente ganha essa tridimensionalidade, essa dança que faz trajetos espaciais, a gente consegue enxergar até um espaço se movendo com ela. Então veja que tanto para Laban quanto para o Klaus, o jogo acontece, o jogo das oposições do meu corpo acontece não só na posição anatômica, mas acontece quando estou em movimento e na relação da posição anatômica com o movimento. Por quê? Porque a gente está dançando, mas às vezes a gente volta para aquela neutralidade, não é? Estamos dançando e a gente volta. Então é nesse jogo de
posição anatômica, movimento e das partes do meu corpo e do meu corpo em relação ao espaço que acontecem essas oposições. Essas oposições vão abrindo espaço articular, essas oposições vão fazendo o nosso corpo desenhar o espaço, se projetando, a nossa dança vai ficando refinada, vai ficando limpa. E não só isso, como eu disse, as qualidades expressivas também são um jogo de oposição. Então, veja, muito legal, Klaus, falar sobre conflito, porque é justamente isso que a gente vê no universo do Star Wars, certo? Tem um conflito entre Sith e Jedi. Então, veja que na dança, às vezes a gente é Jedi, às vezes a gente é Sith, e às vezes a gente é tipo Darth Vader, fica entre, né, antes dele virar o Darth Vader, né? Ele era o Anakin Skywalker, antes de ele virar Darth Vader. E a gente fica meio que nem ele, sabe? Tipo, não sei se vou para o lado sombrio da força, não sei se vou para o lado da luz. A gente fica nesse conflito. Então, o Anakin Skywalker, antes de ele virar Darth Vader, ele estava num conflito. Tinha o lado sombrio da força dele, puxando ele, e tinha o lado da luz da força puxando ele. E ele estava sendo levado, né? Então, ele estava ali nesse conflito, e nesse conflito um monte de coisa acabou acontecendo, né? Então, um monte de coisa que acabou acontecendo é tipo um movimento, né? Então, é muito legal, porque a gente vê no personagem do Anakin Skywalker o conflito. E aí, o que acontece? Ele tá ali nesse conflito, né? Essas duas forças opostas puxando ele para um lado e para o outro, mas ele acaba escolhendo o lado sombrio da força. Ele acaba, então, indo para uma coisa só. Quando a gente vai só para um lado da força, é quando a gente trabalha apenas uma qualidade expressiva, por exemplo, né? Não falando mais de direções ósseas, não falando mais de direções espaciais, mas falando de qualidade expressiva, que é o nosso terceiro tipo de uso de oposição. Então, quando a gente escolhe uma qualidade expressiva, a gente vai para um lado da força só, que nem o Darth Vader. Então, muito louco. Vamos fazer exemplo, porque, nossa, Thalita, que coisa mais maluca. Antes de dar o exemplo, recapitulando. Na dança, a nossa relação com a palavra, com a ideia de oposição, ela é tão forte, tão importante, quanto a relação que os personagens de Star Wars têm com a ideia de força, tá? Então, a nossa relação com oposição é tão forte quanto a relação que os personagens de Star Wars têm com força, tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, em dança, em 3 situações, em 3 casos, enfim, nós fazemos 3 usos da palavra força, em 3 contextos, né? Usa a palavra que você quiser. A gente usa força, a gente usa oposição. A gente usa oposição quando a gente fala de alinhamento ósseo, de postura, de dinâmica postural, de equilíbrio, que tem a ver com a relação das partes que o corpo tem em si mesmo. Meu osso com meu osso, meu pé com minha mão, essa relação que acontece aqui. Tem a ver com a postura anatômica, tem a ver com o movimento. Então, esse é o primeiro uso da palavra oposição. O segundo uso da palavra oposição tem a ver com a relação desse corpo com o espaço, quando ele se projeta para o espaço. Então, a gente também usa oposição quando vai falar corpo em relação ao espaço externo. E o terceiro uso da palavra oposição em dança é quando a gente está falando de qualidades expressivas do movimento, ou fatores expressivos do movimento que dão dinâmica, né, para a nossa dança, para não ficar uma pasmaceira igual, sem expressividade, sem recheio, sem tempero, ok? E agora eu vou dar esses exemplos. A gente falou um pouco dos mestres Yoda, lá em Klaus. Vamos para os exemplos. Vamos falar primeiro nessa coisa dos ossos, né? Essa coisa que vai me remeter ao alinhamento postural, dinâmico, ao equilíbrio. Então, vamos falar de uma oposição óssea? Tá. Vamos falar da oposição óssea occipital e cóccix, ok? Então, o occipital é uma região do nosso osso que está aqui atrás, aqui na minha cabeça, aqui está o occipital, ok? Você pode tatear o occipital, tem uns calombinhos aqui, bem atrás na sua nuca. Antes de entrar naquilo que a gente chama de pescoço, tem uns calombinhos ósseos. Aí a região do occipital. Então, aí
é um ponto. E o outro ponto é o cóccix. Cóccix tem a região do sacro aqui, né? Então tem a parte do seu bumbum, aí tem uma parte dura, o osso ali, do seu bumbum. Aqui atrás, né? É o sacro. Na curvinha, lá embaixo, tem o cóccix, ok? Então, essa aqui é uma relação de oposição óssea, tá? Às vezes, a gente chama essa relação de cabeça-cauda, ok? Então, às vezes a gente fala o nome do osso mesmo, então, occipital e cóccix. Às vezes a gente fala a relação de cabeça e cauda. Então, isso aqui é uma relação de oposição. Em postura anatômica, né? Estou ali alinhado, os pés paralelos. Então, elas se opõem. Mas em movimento, às vezes eu posso fazer uma aproximação. Então, se eu faço, por exemplo, uma curva para trás com o meu corpo, eu aproximo. Eu posso distanciar ainda mais, entrando num C. Eu posso trabalhar na lateral com essa relação. Então, isso aqui, por exemplo, é uma relação de oposição. Quando eu estou dançando, eu posso entrar na postura anatômica, pum, eixo vertical, eles se separam e se distanciam. Mas eu posso ainda distanciar ainda mais ou aproximar ainda mais enquanto estou no movimento. Então, enquanto eu estou me mexendo, qual é a relação da minha cabeça com a minha cauda? Qual é a relação do meu occipital com o meu cóccix? E ter essa consciência, né, de como acontece na posição anatômica e como vai acontecendo no movimento, vai trazendo atenção, vai gerando atenção no meu corpo. Essa atenção vai gerar uma qualidade de escuta, que vai gerar uma qualidade de presença, e o movimento vai ficando mais refinado, mais limpo, mais claro na sua comunicação. Lembrando que dança sempre é comunicação. Da mesma forma como dança sempre é educação. Já falei sobre isso com você, ok? Então, esse, por exemplo, é um primeiro alinhamento para a gente pensar. Vou até pegar aqui. É tão bonitinho, espero que vocês enxerguem. Esse livro é uma graça, minha gente. Principalmente para quem trabalha com criança, que seja uma coisa mais lúdica. Corpo humano, pop-ups, né? Aqueles realistas. É bem bacaninha, tem umas coisas fantásticas. Vou ver se consigo mostrar aqui uma imagem. Vamos ver se é visível para todos. Estão vendo o esqueletinho? Que gracinha, ótimo. Então, aqui eu estou falando do hospital, ele é um osso que fica atrás aqui no crânio. Eu não tenho uma imagem do crânio atrás, mas ele fica no crânio. E do cóccix, que é aqui bem no finalzinho, ó. Aqui tem a pelve, né, a região da pelve toda, e bem no finalzinho tem o cóccix, que é essa parte dura aqui no meio da tua bunda. Ok? Então, a gente tem isso aqui. Essa magia é bem boa. A gente aqui é tudo uma gracinha, que vai abrindo. Ótimo. Enfim. Então, essa é uma relação. Outra relação, vai, de óssea, para a gente falar aqui. Outra relação óssea dentro de cabeça e cauda, né? A gente pode falar do símbolo superior e da nossa pelve. Símbolo superior é isso que tem. É o nosso ombro, o complexo do ombro, as escápulas, a clavícula, tá? Símbolo superior. E a nossa pelve, tá? O nosso osso aqui, pelve, que a gente chama de bacia, muitas vezes, né? Na dança, às vezes a gente chama isso aqui de bacia. Então, existe uma relação aqui de oposição, né? E, na verdade, uma oposição de paralelismo, né? Então, tem isso aqui em paralelo com isso aqui. É uma oposição, né? De forma paralela. E aí, a gente pode estar em posição anatômica, certo? Então, isso aqui realmente são linhas paralelas. E aí, a gente busca esse paralelismo para ter um alinhamento postural, para ter um equilíbrio na posição anatômica, eles ficam em paralelos. Mas no movimento, essa relação começa a mudar. Essa relação entre pelve e cíngulo superior começa a mudar. E aí, como é que eu entendo essa oposição e essa relação dessas estruturas ósseas quando eu estou em movimento? Certíssimo? Então, essa é uma outra relação. Uma muito conhecida, não sei se conseguirei mostrar para vocês com qualidade, é a famosa calcâneo isquios. Vou pegar aqui. Então, espero que todos estejam vendo no Facebook, no YouTube, no Instagram. Os isquios são essa parte aqui de baixo da nossa pelve, a curvinha. Quando a gente senta e sente um ossinho duro, que incomoda muitas vezes. Isquios, tá? Um lado e o outro, né? Isquio de um lado, isquio de outro, isquios.
E o calcânio é o osso, o principal osso do nosso calcanhar. Certíssimo? Sim? Sim, certo? Então, o principal osso do nosso calcanhar. Existe uma relação entre eles, né? A gente mantém um distanciamento. Quando vai alongar, pensa nisso, o calcânio, nessa relação. Porque aí alonga. Então, a gente tem essa relação de isco e calcânio. Na posição anatômica, eles mantêm um alinhamento, até na mesma direção. Você pega o isco, ele vai até a região do seu calcânio, numa linha. Mas em movimento, eu posso, de repente, aproximar isquios de calcânio, né? Se eu subir aqui a minha perna, o meu isco se aproxima, né? O meu calcânio se aproximou do meu isco. Se eu agachar e desaparecer aí para vocês, eu também aproximo o meu isco do meu calcânio. Então, isso acontece no movimento. Então, são possibilidades essas de oposição óssea. Elas vão trazer uma ideia de alinhamento postural, de dinâmica, de equilíbrio, certo? Agora, a segunda forma de usar oposição é colocar isso em relação ao espaço. Certíssimo? Sim? Então, vamos pensar nos planos do espaço, ok? A gente tem o plano vertical, a gente tem o plano horizontal e a gente tem o plano sagital, ok? O plano vertical seria uma porta. Imagina uma porta, certíssimo, uma porta. O plano horizontal, uma mesa. Imagina uma mesa, aquela parte de cima da mesa. Você está olhando para cima da mesa, né? Aquela parte onde a gente coloca as coisas da mesa. E a gente tem o sagital, que é uma roda. Imagina uma roda e você está olhando assim. Você não está olhando para cá e vendo aquela estrutura interna da roda. Você está olhando o pneu nesse sentido, ó. Nesse sentido aqui, ó. Certíssimo? Sim? Ok. Então, eu vou, por exemplo, eu posso fazer... Vamos pegar a cauda e cauda, depois a mão na cabeça, né? Cabeça e cauda. Então, por exemplo, eu posso pensar nessa oposição da minha cabeça com a minha cauda, entrando dentro do vertical. Então, imagina a porta, eu vou aqui para esse pontinho da porta com a minha cabeça e eu direciono, né, uma intenção lá do meu cóccix, lá, né, a parte de trás, lá no finzinho da minha pelve, indo para o lado oposto dessa porta. Então, esse ponto da porta e esse outro ponto aqui da porta, certíssimo? Né? Então, aqui tem uma porta menor. Aqui tem um ponto, aqui tem um ponto. Vamos imaginar essa folha? Também que você enxergou. Então, aqui é uma porta, certo? Aqui tem um ponto da porta, onde eu estou segurando, e eu vou pôr a minha mão agora no outro ponto da porta. E aí eu posso fazer a minha cabeça vir mais para cá, ter uma intenção, uma projeção no espaço daqui para minha cabeça, e a minha cauda vir mais para cá. Então, essa oposição que acontece no meu corpo, agora ela está tendo uma direção espacial. Eu posso fazer isso também na mesa. Então, imagina a mesa está deitada. A gente vai olhar de cima, ok? Vai olhar esse papel de cima. Então, como se fosse assim, ok? Estou olhando de cima. Eu posso fazer a relação cabeça e cauda. Eu posso, por exemplo, ó, deitar. Sabe quando a gente deita em mesinha na dança? Uma coisa assim. Então, eu posso fazer isso pensando na minha cabeça vindo aqui, ó, para esse lugar onde eu estou segurando, né, para essa ponta da minha mesa e com a minha cauda vindo para outra ponta da minha mesa. Então, agora essa relação, essa aqui é uma ponta da minha mesa, para quem não conseguiu enxergar, e a outra ponta da minha mesa. Aqui está a minha cabeça, onde eu estou chacoalhando, aqui, e aqui está a minha cauda. E aí eu posso fazer isso na dança. Então, essa relação que existe entre cabeça e cauda aqui na posição anatômica e que acontece também no movimento, agora ela vai ganhar projeção espacial. Por exemplo, se eu pensar que a minha cabeça vai para uma ponta da minha mesa e a minha cauda vai para outra ponta dessa minha mesa, certo? E eu também posso pensar na roda. E a roda a gente pensa assim, ó. E aí eu posso pensar, por exemplo, que a minha cabeça está avançando e aí eu vou para trás, eu puxo lá pela minha cauda. Então, eu avanço com a minha cabeça e puxo lá atrás pela minha cauda. Minha cauda me puxa. Então, as oposições e direções ósseas que geram um alinhamento dinâmico, que acontece também no movimento, além da posição anatômica, ele também acontece no movimento, ele pode ser projetado, por exemplo, espacialmente nos planos espaciais. A gente não tem só plano, a gente tem nível, a gente tem diagonal, a gente tem curva, a gente tem uma série de coisas no espaço. E a gente pode usar
o nosso corpo e o nosso alinhamento e o trabalho de oposição direcionando para esse espaço. Certo? Maravilha. Terceiro tipo de oposição, o terceiro tipo que eu falei era o que tinha a ver com as qualidades expressivas. Então, vamos ver algumas aqui. A gente tem, por exemplo, rápido e lento, que é a qualidade do tempo, qualidade expressiva do tempo, rápido e lento. Então, eu posso ficar muito rápido, chacoalhar essa minha mão bem rápido. E aí, sei lá, isso aqui vamos supor que é o lado bom da força, né? Aqui é o Luke Skywalker, o lado bom da força, o lado da luz, o lado do bem. Ou eu posso mexer bem lento a minha mão. E aí vamos supor aqui no nosso universo Star Wars, que isso aqui é o lado sombrio da força. Ok? A dança, ela acontece nesse entre essas forças opostas. Tem uma muito rápida e uma muito lenta. Ah, você achou, moleque, que eu não ia conseguir fazer? Muito rápido e uma muito lenta. E a dança acontece nesse entre. Então, o Darth Vader, quando ele era Anakin Skywalker, ele estava entre essas duas forças opostas. Elas geravam um conflito e ele acabou escolhendo essa aqui. Ok? Então, a gente pode permanecer, escolher uma qualidade expressiva e permanecer ali. Ali vai gerar um tipo de comunicação, de ideia, de imagem para o público, para quem está fruindo a nossa dança. Ou a gente pode ficar entre esse entre, né? E isso também trazer algum tipo de imagem, comunicar alguma coisa, certo? Agora, eu posso trazer o meu corpo com as suas direções para dentro dessas qualidades expressivas. Então, por exemplo, eu posso pensar na cabeça bem rápida e, de repente, a cauda... Nossa, é muito difícil. Muito difícil. E a cauda mais lenta. Ou eu posso trabalhar com outras coisas. Enfim, quando eu falo de oposição, eu falo de direções ósseas, de alinhamento, de equilíbrio, projeção espacial e qualidades expressivas. Vamos pegar outro par de qualidade expressiva? Vamos pegar forte e leve. Forte tem a ver com todos os movimentos que tem um uso e uma explosão dinâmica do músculo, tá? Então, movimento forte. Então, sei lá, numa luta com... Como é que é o nome? Lightsaber? É lightsaber? Né? Aquelas espadas do Star Wars. Então, a gente pode pensar no movimento do braço com força. Mas a gente também pode pensar numa coisa mais tai chi, entendeu? Então, no treinamento dos artistas marciais, no treinamento dos próprios Jedi, dos próprios Sith, eles têm treinamentos que eles usam de força e treinamento que eles usam do leve. Independente se pode ser um forte mais lento também. Mas pode ser um leve rápido também. Então, entre o leve e o forte, qualidade do músculo, de como a gente engaja o tônus muscular, por exemplo. E é a mesma coisa. A dança acontece nesse entre, mas eu também posso optar por uma qualidade expressiva ou por outra. E tudo isso é um jogo de oposição. É um jogo de oposição óssea, é um jogo de oposição no espaço, das direções espaciais, e é um jogo de oposição de qualidade expressiva, de qualidade dinâmica. Tudo isso junto e num amálgama é que faz a nossa dança. Tira uma coisa e não vai ficar bem. Tira um detalhe, não fica interessante. Então a nossa dança se relaciona com a oposição, com o jogo de oposição, tanto quanto os personagens de Star Wars se relacionam com a força. A força é importantíssima para decidir uma série de coisas na história do Star Wars, nessa jornada deles, né, dos personagens de Star Wars. E a oposição, o trabalho de oposição é imprescindível para a gente colocar um monte de coisa aqui funcionando, seja osso, seja espaço, seja qualidade expressiva do movimento. Certíssimo? E é isso, meus e minhas dançantes. Espero que tenha sido de valor
e que você tenha aproveitado esse conteúdo todo aqui compartilhado com você. Espero que você busque uma dança que tenha um alinhamento postural dinâmico entre posição anatômica e movimento, que você busque entender as oposições e as direções ósseas que tem no seu corpo, que você busque uma projeção desse corpo no espaço, para esse espaço ser moldado, ganhar vida, e para você ser moldado por esse espaço também, e que a tua dança tenha qualidade expressiva, que ela varie entre rápido, lento, entre forte, leve, foco direto, foco indireto, qualidades e fluxo, porque isso traz vida e dança gera vida. Certíssimo? Mais uma vez quero deixar o recado de que a partir da semana que vem, nosso quintal coreográfico será às 11 horas da manhã. Espero por você, dançante e minha dançante. Vem junto, vamos estudar. Me siga nas mídias sociais e, como diz o bom e velho português coloquial, é nóis. Certíssimo? Grande beijo e muito obrigada pelo dia de hoje.